Bem, vamos dar continuidade à videoaula do capítulo 34 do nosso livro-texto, intitulado Imagens. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa videoaula é referente à disciplina Tópicos de Física 4. O próximo tópico que nós vamos estudar, vai ser o tópico 34.5, intitulado Refração em interfaces esféricas. No caso aqui nós vamos começar a abordar a formação de imagens por intermédio da refração. Tudo que nós vimos até o tópico anterior seria a formação de imagens por reflexão. Então, vamos analisar agora as imagens formadas pela refração dos raios luminosos em dois materiais transparentes, cuja interface limite entre eles é uma superfície esférica de raio de curvatura R e centro de curvatura Czão aqui. A luz é emitida por um objeto pontual O, que está em um meio de índice de refração N1, refratando para um ponto de imagem I. Bem, a figura aqui, olha, ilustra a situação onde nós temos um objeto O, localizado aqui no eixo central, frontal a uma superfície esférica, no caso aqui, olha, uma superfície esférica côncava, tá? De raio de curvatura R, como nós já frisamos aqui. Bem, as variáveis oriundas da construção geométrica do problema aqui são as mesmas, do caso dos espelhos esféricos. No caso aqui, olha, P, a distância do objeto à superfície refratora, o I, a distância entre a imagem e a interface que caracteriza, no caso, a superfície esférica, e o raio de curvatura R, e o centro de curvatura C, característicos aí, de uma construção esférica, como nós já citamos, tá? Observe que os meios transparentes aqui, olha, eles têm índices de refração N1 e N2, E aqui, como a superfície é côncava, tá? Os raios eles vão convergir, para um ponto aqui no eixo central, que vai formar justamente esse ponto imagem I, tá? Bem, nós podemos separar 6 possíveis disposições para a formação da imagem, tá? Quando nós permutamos aqui, no caso, o objeto O, entre os dois meios e também entre as diferentes possibilidades, de interface refratora, tá? No caso aqui pode ser côncava, tá? Ou convexa, Ok? Bem, nas duas primeiras aqui, olha, nas duas primeiras situações, os raios provenientes do objeto, eles são refratados na direção do eixo central, formando aí, no caso, uma imagem no lado oposto. Perceba aqui, olha, no lado oposto desse objeto, Então, mais especificamente, aqui na primeira, devido ao raio incidente penetrar em um meio de índice de refração maior, no caso aqui, olha, N1 é menor do que N2, tá? Nós vamos qualificar aqui, olha, percebam que para a nossa análise aqui dos 6 casos, o meio que tem esse tom meio amarelado aqui, que pode ser ora, dependendo da figura, o N1 ou ora o N2, mas ele sempre vai ser caracterizado por um índice de refração maior. Tá? Bem, como N1 nesse caso aqui é menor que N2, isso faz com que ele se aproxime o raio aqui, no caso, a reta normal, que seria essa reta tracejada aqui, que é normal à superfície na hora da incidência, tá? E no caso aqui, olha, vai formar uma imagem aí no eixo central, tá bom? Nesse momento, nós podemos também definir o tipo de imagem formada por refração. Nós já falamos isso no caso da reflexão, Então, ao contrário da reflexão, no caso dos espelhos, a imagem formada no lado oposto, que é o caso aqui, do objeto, ela vai ser classificada como uma imagem real, tá? E no mesmo lado, quando estiver no mesmo lado do objeto, a gente vai classificar como uma imagem virtual, tá? Essa classificação aqui para refração, ela vai servir também para lentes, que nós vamos ver mais na frente, tá? E ela é uma classificação geral para imagens formadas por refração, tá bom? Aqui na segunda figura, o índice de refração N1, que agora o meio 1 vai ser essa parte rachurada aqui em amarelo, Então N1 vai ser agora maior do que N2. Logo, o raio incidente ele vai, após a refração, se afastar dessa reta normal aqui, tá? Formando também uma imagem pontual real, no eixo central, tá? Nas outras duas próximas figuras aqui, nós temos configurações muito parecidas, Percebam que essa configuração é idêntica a essa, a única diferença é a posição do objeto, tá? Então,
No caso das figuras 3 e 4 aqui, a gente vai ter um objeto relativamente próximo dessa interface, tá? Então, nessas duas configurações, o raio incidente ele é refratado para longe do eixo central, né? O que faz com que a imagem seja formada pelos prolongamentos, né, desse raio refratado, né? E, no caso, no mesmo lado do objeto, ou seja, né, vai formar aí uma imagem virtual, tá? Tanto aqui na 3 como na 4, tá bom? Lembrando aqui que o meio 1 é de maior índice de refração, por isso que o raio ele vai se afastar da reta normal, tá? Já na 5 e na 6 aqui, os raios refratados também não convergirão, né, para o eixo central, né, e vão formar imagens virtuais. Só que nesse caso aqui, olha, independente aqui da posição do objeto O, tá? Ou seja, né, aproximando ou afastando o objeto da interface, a imagem continuará sempre, né, nessas configurações que nós estamos colocando aqui, sendo virtual, né, diferente do que aconteceu no caso, nos 4 casos anteriores, tá bom? Então, basicamente aqui, essas são 6 configurações possíveis que o livro indica, né, que a gente pode mensurar para vocês verificarem que existe uma formação de imagem tanto real como virtual, dependendo da posição do objeto e da configuração de meio, ou seja, com índice de refração, uma vez que vai ter refração, né, na imagem formada por refração, e também tipo de superfície. Lembrando que a gente está analisando interfaces esféricas, tá? Bem, vamos ratificar aqui a classificação dos tipos de imagem por refração. Então aqui, olha, as imagens formadas por refração são virtuais quando estão no mesmo lado que o objeto, né, e reais quando estão do lado oposto, tá? Para interfaces esféricas, quando os raios são refratados na direção do eixo central, a imagem será real, e quando refratados para longe do eixo central, a imagem será virtual, ok? Bem, vamos demonstrar aqui uma equação que relaciona as distâncias P, I e R, né? Distância do objeto, distância da imagem e o raio de curvatura, né? Considerando agora a refração para superfícies esféricas, tá? Então, consideremos aqui o caso inicial em que nós temos um raio partindo de um objeto O, tá aqui o objeto O, né? Esse objeto O está no eixo central aqui, frontal a essa superfície esférica, tá? No caso aqui uma superfície esférica côncava, tá? E esse raio está incidindo em um ponto A, né? E refratando para dentro aqui, né, do segundo meio, tá bom? Vamos considerar a situação idealizada em que o ângulo alfa aqui, olha, né, entre o raio de incidente e o eixo central, ele é suficientemente pequeno, né, de maneira que tanto o θ1 como o θ2 aqui também serão muito pequenos, tá? Então, partindo aqui da lei de Snell, né, para θ1 e θ2 pequenos, né, nós podemos fazer a seguinte aproximação, onde seno de θ1 vai ser aproximadamente θ1 e seno de θ2 aproximadamente θ2, isso para, né, ângulos em radianos, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, N1 θ1 é aproximadamente igual a N2 θ2, tá? Sabendo da trigonometria que o ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos, ou seja, né, para o triângulo aqui OAC, né, e para o OAC aqui, desculpa, né, e para o triângulo AIC, né, nós teremos aqui, olha, θ1 igual a alfa mais beta, são os dois ângulos internos, e θ1 seria o ângulo externo, né? E beta, θ2 mais gama, né? No caso aqui, beta seria o ângulo externo, θ2 e gama seriam esses ângulos internos nesse triângulo ACI, né? Bem, então substituindo agora essas expressões, né, em θ1 e θ2, lembrando que aqui, olha, basta passar o beta para o outro lado, né? Na verdade, o gama para o outro lado para eu isolar θ2. Substituindo aqui na lei de Snell, né, é fácil chegar nessa relação aqui, olha, que eu vou chamar de equação 1, tá bom? Bem, medido em radianos, né, esses ângulos alfa, gama e beta, né, eles se relacionam com o arco aqui, no caso AC, esse arco bem aqui, ó, né, pelas seguintes expressões, tá? Nós temos aqui, olha, alfa, né, aproximadamente igual a AC sobre P, beta AC sobre R e gama AC sobre I, tá? Observe que apenas a relação de beta aqui, olha, ela é exata, tá? Pois é definida aí em função justamente do raio de curvatura. No entanto, aqui, olha, os ângulos
para alfa e para gama, né, se eles forem pequenos, as expressões são aproximadamente também corretas, tá? De maneira que nós vamos substituir aqui, olha, essas expressões aqui, olha, para alfa, gama e beta. Substituindo então as relações dos arcos aqui na expressão, ou seja, substituindo a equação 2 na equação 1, né? Nós finalmente chegamos na equação para a refração em interfaces esféricas, tá? No caso fica N1 sobre P mais N2 sobre I é igual a N2 menos N1 sobre R, que é o raio de refração, tá? Raio de curvatura, desculpa. Bem, vamos demonstrar aqui o passo a passo aqui, talvez pode ter ficado alguma dúvida para alguém, né, no nosso quadro digital. Vamos lá primeiramente escrevendo aqui a expressão, né, que nós colocamos inicialmente. Então, no caso aqui, olha, eu teria, né, a lei de Snell, N1 θ1, tá, igual a N2 θ2, onde eu coloquei aqui, olha, θ1 é igual a alfa mais beta, né? A soma dos ângulos internos é igual ao ângulo externo, oposto a estes, né? E no caso eu botei beta igual a θ2 mais gama, né? Consequentemente aqui, olha, isolando θ2, eu vou ter que θ2 é igual a beta menos gama, tá? Aí eu substituo aqui na lei de Snell, né? Então no caso aqui, olha, onde tem θ1 eu coloco alfa mais beta, então fica N1 alfa mais beta é igual a N2 beta menos gama, tá? Aí, olha, né, fazendo a propriedade distributiva aqui da multiplicação, eu vou ter aqui, olha, N1 alfa mais N1 beta é igual a N2 beta menos N2 gama, tá? Arrumando isso daqui, olha, né, eu vou colocar em um lado da igualdade tudo que tem beta aqui, né? Porque é repetido nesse caso aqui, olha. Então ficaria assim, olha, né? N1 alfa, passa esse termo aqui para o outro lado, mais N2 gama é igual a N2 beta menos N1 beta. Tá? Colocando em evidência aqui o beta, fica N1 alfa mais N2, 2 gama é igual a beta N2 menos N1. Tá? Essa aqui seria a equação 1, né, que nós tínhamos colocado lá no slide, tá bom? Considerando aqui a equação 2 como sendo a relação entre os arcos, no caso aqui, olha, alfa AC sobre P, né? Beta vai ser quem? AC sobre R, que é a única relação que é exata de fato, né? E gama AC sobre I. Lembrando que elas não são exatas, mas são aproximadamente exatas quando esses ângulos são pequenos, né? Que é o nosso caso, tá bom? Onde os raios não fogem muito aí, né, do eixo central, tá bom? Então, substituindo agora aqui, olha, onde tem alfa, gama e beta, na equação 1, a equação 2, que seria esse conjunto aqui, a expressão fica assim, olha, N1 AC sobre P mais N2 AC sobre I, tá? É igual a N2 menos N1. Vou colocar para frente para substituir aqui, olha, AC sobre R, tá? Aí aqui, olha, perceba que eu posso eliminar esse AC, né? Tem todos os membros, mesmo sendo uma soma aqui do outro lado da igualdade, eu posso fazer isso, tá? De maneira que finalmente nós chegamos na expressão, fica N1 sobre P agora, né? Mais N2 sobre I é igual a N2 menos N1 sobre R, que é justamente a equação, né, para refração em interfaces esféricas, tá? Então, só ratificando aqui na expressão, P vai ser a distância dos objetos, I a distância das imagens, o R o raio de curvatura, o N1 o índice de refração do meio 1 e o N2 o índice de refração do meio 2, tá? Uma observação aqui, na verdade duas observações importantes, né, quanto à convenção de sinal para o uso dessa expressão aqui, né, da refração em interfaces esféricas.
Observação 1, olha, como nos espelhos, né, a distância P é sempre positiva e a distância I é positiva para imagens reais e negativa para imagens virtuais. Tá? Observação 2, olha, quando o objeto está diante de uma superfície refratora convexa, né, o raio de curvatura R é positivo. Quando o objeto está diante de uma superfície côncava, né, o R é negativo. Isso aqui é importante, né? Nós vamos fazer alguns exercícios mais na frente, essa conversão de sinais, tá bom? Um caso especial, né, que não está no nosso livro-texto, mas nós podemos analisar aqui de forma sucinta, é quando a superfície refratária é plana, tá? No caso, não é esférica, como a gente tem aqui nessa figura, tá bom? Então, nessa situação, a superfície é plana, tá? De forma que o raio de curvatura que não tem agora, né, ele, na verdade, quando aqui, olha, essa superfície que aqui é esférica, ela tende a ser plana, esse raio de curvatura ele vai embora para o infinito, né? Ele cresce aqui e ele tende ao infinito, tá bom? E aí a expressão se reduz, né? Quando esse R aqui, olha, vai ao infinito, fica um número sobre o infinito, vai dar zero, né? Então a expressão se reduz a N1 sobre P igual a menos N2 sobre I. Eu passei esse termo para o outro lado. Então, quando substitui, a expressão fica dessa maneira, tá bom? Observe que, né, a imagem formada está no mesmo lado da superfície que o objeto, né? Então, nesse caso, nós vamos formar uma imagem real, tá bom? A figura aqui está idealizada de maneira que, né, N2 é maior do que N1, né? Mas isso aqui funciona tanto para N1 maior do que N2, como para N2 maior do que N1, ok? Seria o caso especial das superfícies refratárias planas, tá? Bem, o próximo tópico aqui, né, o 34.4, né, é mais um caso aí de formação de imagens por refração, que é a aproximação que nós chamamos de lentes delgadas, tá? Então, uma lente é um corpo transparente limitado por duas superfícies refratoras com um eixo central em comum, né? Quando a distância do objeto P, a distância da imagem e os raios de curvatura R1 e R2 das superfícies da lente são muito maiores que a espessura, né, dessa lente, nós chamamos elas de lentes delgadas, tá bom? Essa é a aproximação que, né, gera justamente esse nome, tá bom? Nós sabemos que esse é um caso idealizado, né? As lentes possuem uma certa espessura, mas na prática, né, como as distâncias P1 já P, I, né, e R1 e R2, né, são muito maiores do que justamente essas dimensões da lente, a gente pode fazer essa aproximação desprezando a espessura e a gente chama ela de lentes delgadas, tá bom? Bem, as figuras aqui, olha, ilustram, né, a situação da refração por lente, tá? Novamente, precisamos identificar, né, assim como nós fizemos para os espelhos esféricos, os pontos focais, tá bom? Né, das superfícies refratoras das lentes, né? Cuja distância aqui entre esse ponto focal e o centro da lente nós vamos chamar também novamente de distância focal, Fzinho aqui, como mostra na figura, tá? Observe também que ela sugere que nós temos basicamente dois casos notáveis aqui, dois casos notáveis de lente, né? Então, no caso aqui, olha, nós vamos ter dois tipos de lente. Então, no caso aqui, olha, a lente convergente, né? Ela faz com que os raios luminosos inicialmente paralelos ao eixo se aproximem do eixo, tá bom? Aqui, olha, convergindo. E lente divergente, né, que faz com que os raios luminosos se afastem do eixo central, como mostra aqui, tá? A figura de cima mostra o caso das lentes convergentes, né, e a de baixo das lentes divergentes. Bem, quando falamos dos casos notáveis, é porque nós temos também aí muitos outros formatos e denominações de lentes, tá? Porém, né, acabam, né, todos estes se enquadrando em um desses dois casos, tá? A lente sendo ou convergente ou divergente, tá bom? Então aqui, olha, nós temos algumas outras denominações, né? No caso aqui, olha, lente biconvexa, lente convexa côncava, plano convexa, bicôncava, convexa côncava, plano côncava, mas na prática aí, né, são ou convergentes ou divergentes, tá? No caso aqui, olha, as três primeiras se comportam como lentes convergentes, né, são mais espessas aqui
né, no centro, né, do que na borda, tá? E as três últimas aqui, olha, né, se comportam como lentes divergentes, né? Seria mais aí delgada no centro, né, e do que nas bordas, tá bom? A borda mais larga aqui, ok? Novamente, podemos mostrar uma relação entre a distância P, a distância I e a distância focal F, né, para lentes delgadas, a mesma, né, dos espelhos esféricos, tá? Então, assim, logo colocando aqui, né, nós temos 1 sobre P, 1 sobre I igual a 1 sobre F, tá bom? Onde o P, novamente, é a distância dos objetos, o I é a distância das imagens e o F é a distância focal, tá bom? As figuras aqui, olha, evidenciam os elementos geométricos notáveis da construção de uma lente, né, tanto para convergente, que é essa de cima, quanto para divergente, que é essa de baixo, tá? No caso aqui, olha, os raios de curvatura R1 e R2 e os pontos focais F1 e F2, né? Afinal, nós temos duas superfícies refratoras, né, numa lente, então nós temos dois pontos focais, tá? Quanto a esses pontos focais aqui, é importante ressaltar, né, que da mesma forma que analisamos nos espelhos esféricos, né, nós teremos daqui focos reais, né, quando os raios refratados pela lente cruzam o ponto focal, no caso aqui, olha, os raios vão cruzar de fato o ponto focal, né, e nesse caso aqui a gente vai, né, convencionar que esse aqui é um foco real. E o caso aqui, olha, quando os raios refratados, né, divergem quando chegam na lente, tá? Ou seja, né, eles não vão se cruzar, tá? Mas seus prolongamentos aqui, o prolongamento dos raios refratados, eles vão se cruzar, né, num determinado foco, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, nós vamos chamar esse foco aqui de foco virtual, né? É o caso das lentes divergentes. Então, em resumo aqui, olha, né, o foco será real para lentes convergentes e o foco será virtual para lentes divergentes, tá bom? Considerando a equação das lentes delgadas, nós precisamos novamente fazer uma convenção de sinais, né, para a distância focal, tá? A convenção de sinais aqui é a mesma que nós citamos agora para superfícies refratoras esféricas, tá? Então, para a distância focal, olha, para lentes convergentes o ponto focal é real, né, e a distância focal F é considerada por convenção positiva. Para lentes divergentes, o ponto focal F é virtual e a distância focal F aqui é considerada negativa, tá? Então, para nós usarmos essa expressão, nós precisamos usar essa convenção de sinais, tá? É similar ao que acontece nos espelhos esféricos, né, onde tínhamos aí F positivo, né, para o espelho côncavo e F negativo para o espelho convexo, tá bom? Relacionem, eu acho que talvez fica mais fácil de lembrar. Bem, esse efeito, né, de convergência ou divergência dos raios refratados por uma lente delgada são oriundos, né, na verdade, aqui da dupla refração que acontece na lente, tá? Muito embora nós desprezemos aí na prática, né, esse efeito pela aproximação de lentes delgadas, considerando aí, né, a espessura da lente, tá? Para mostrar melhor essa dupla refração, nós fizemos aqui um zoom justamente no ponto de incidência aqui do raio na lente, né, onde aqui na primeira os raios convergem para o ponto focal, né, é o caso da lente convergente, essa aqui, tá? E na segunda, né, a dupla refração faz com que os raios divergem, né, o que caracteriza um ponto focal virtual, né, e uma refração típica de uma lente divergente, tá bom? Só para caracterizar melhor, né, e vocês entenderem o porquê, né? Na prática, para lentes delgadas, nós consideramos que aqui ao centro da lente, né, o raio ele vai ser né, refratado convergindo para o ponto focal ou refratado divergindo, tá bom? Mas na verdade acontece uma dupla refração. Nas lentes convergentes, né, a dupla refração faz com que os raios convergirem para F, né? E nas divergentes, a dupla refração faz os raios divergirem de F, como nós tínhamos falado. Bem, novamente, nós avaliamos aí o tamanho da imagem produzida através da ampliação lateral, né, que tem exatamente a mesma definição, né, que nós demonstramos aí no caso dos espelhos esféricos. No caso aqui, olha, né, o módulo de M vai ser a razão entre a altura da imagem pela altura do objeto, ou, né, a ampliação lateral é o negativo da razão entre a distância da imagem para a lente para a distância do objeto para a lente, tá bom?
Então tá aqui, olha, M ampliação lateral, H, né, é a altura do objeto e H' a altura da imagem, tá bom? Bem, no caso aqui, olha, M ele será positivo quando a imagem tem a mesma orientação que o objeto, né, e negativo quando a imagem tem a orientação oposta, similar ao que nós analisamos aí no caso dos espelhos esféricos, tá bom? Então, nós podemos interpretar da mesma maneira esse resultado, onde, por exemplo, né, um M igual a 1, por exemplo, né, diz que a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho. Um M, no caso, menor do que 1 significa que a imagem é menor que o objeto, e um M maior do que 1 significa, né, que a imagem é maior que o objeto. Tá? Bem, ainda falando de lentes delgadas, nós podemos mostrar uma outra equação que relaciona o índice de refração N, né, aos raios de curvatura R1 e R2, assim como para a distância focal. Tá? Então, para isso, considere uma lente que tem índice de refração N, né, e duas superfícies esféricas com raios de curvatura R1 e R2. Um objeto pontual O é colocado no eixo central, na frente da superfície esquerda, né, como mostra aqui a figura. Está aqui um objeto pontual. Vamos recorrer, né, a um objeto pontual novamente. Tá? Ele é frontal à superfície 1, né? Eu estou colocando aqui, olha, a superfície 1, que vai ser essa parte esférica aqui. E a superfície 2 é essa outra superfície aqui. Tá? Nós vamos usar aqui, olha, dois raios para identificar, né, o ponto de imagem oriundo desse objeto. O primeiro raio aqui vai ao longo do eixo central, tá bom? E obviamente não sofre nenhum desvio ao entrar e sair, né, da lente. E um segundo raio aqui, olha, que faz um ângulo alfa com o eixo central, obviamente, né, e vai interceptar a superfície 1 aqui da lente no ponto A, aqui, né, e posteriormente vai refratar na superfície 2 nesse ponto B, né, e logo vai ser direcionado aqui, né, de maneira a interceptar o raio 1, né, e o eixo central nesse ponto de imagem I, tá? Que seria a imagem desse objeto O, tá? Perceba inicialmente, né, que estamos desconsiderando aí a aproximação de lentes delgadas e considerando uma espécie de lente espessa de largura L aqui, ó, tá? Perceba que essa lente aqui não é uma lente delgada, tá bom? Bem, para a demonstração da expressão que queremos, né, nós vamos considerar cada lente, cada superfície da lente como uma superfície refratora independente, tá bom? E no caso nós vamos usar, né, a imagem formada pela primeira lente, pela primeira superfície, melhor dizendo, né, como um objeto para a segunda superfície, tá bom? Então, a imagem que for formada por essa superfície 1, ela vai ser justamente a imagem, no caso aqui, ó, né, para a superfície 2, para a refração na superfície 2, ok? Então, considerando aqui inicialmente a superfície 1 apenas, né, para a superfície 1, tá? Uma imagem virtual I' é formada. Então, a imagem formada oriunda somente da superfície 1 seria essa identificada pelo prolongamento do raio refratado, né? Perceba que ele não vai convergir para o eixo central, ele vai divergir, né, nesse caso. Então, o prolongamento é que vai caracterizar essa imagem I' aqui, né? Onde nós destacamos aqui na figura, aqui, olha, né, P1, né, a distância do objeto para a superfície 1, né, e no caso aqui, olha, I1 também, né, que seria relativas aí à formação dessa imagem I', né, pela superfície 1, tá? Bem, aplicando a equação das superfícies refratoras que nós vimos agora, nós demonstramos agora há pouco, né, superfícies refratoras esféricas, né, considerando que o meio que cerca a lente, todo esse meio que está cercando a lente aqui é o ar, né, ou seja, que tem índice de refração, né, N1 igual a 1, né, e que essa lente possui um índice de refração aqui dentro, né, N, pode ser de vidro, né, como está sendo colocado aqui na figura, tá? Então, substituindo aqui na expressão N1 igual a 1 e N2 por um N qualquer, né, lembrando que também a imagem é virtual, né, e consequentemente essa distância I aqui vai ser negativa, que eu vou chamar de 1 no caso, tá? A expressão vai ficar da seguinte maneira, 1 sobre P1 menos N sobre 1, né, por isso é negativo, essa distância aqui, olha, a imagem é virtual, né? Isso vai ser igual a N menos 1 sobre R1, tá?
Bem, agora eu aplico a mesma equação aqui de cima, só que considerando a refração pela segunda superfície, tá? Observe que, no caso aqui, olha, I', né, vira o objeto O', né, para a segunda refração na superfície 2, tá? Então, como seria a situação como se a luz, né, que refrata nesse ponto B, ela tivesse origem diretamente aqui de linha, né? Se ela viesse linha reta daqui, olha, né, e refratasse para poder convergir, né, para o eixo central, tá bom? Então, dessa maneira que nós fazemos agora N1 igual a N, né? Ou seja, para a superfície 2 aqui, olha, é como se a luz partisse de dentro, né, do vidro, né? Então, o meio N1 para a aplicação dessa equação no segundo caso, para a superfície 2, o N1 seria o N do vidro, tá? E N2 agora vai ser essa superfície externa, que no caso é o ar, né? Então, faço N2 igual a 1, tá? Então, da geometria, né, do problema é fácil ver que, no caso agora P2 aqui, olha, né, vai ser igual a I1 mais L, que é a largura da lente, tá? Então, eu substituo, né, a expressão da seguinte maneira, olha, onde tem P, né, aqui, olha, eu colocaria P2, que é I1 mais L, tá? N2 sobre 1, onde N2 no caso é 1, né, sobre I2, aí fica 1 menos N sobre R2, tá bom? Então, vou chamar esse aqui, olha, de equação 1 e essa aqui de equação 2, tá? Bem, como queremos uma equação para lentes delgadas, agora nós vamos aí desconsiderar a espessura da lente, vamos considerar ela desprezível, né? E fazer, no caso aqui, olha, L dessa expressão igual a zero. Tá? Aí basta eu substituir, na verdade substituir não, vou somar, né? Fazer um sisteminha aqui, somar a equação 1 com a equação 2, né? E nós chegamos na seguinte expressão aqui, olha, 1 sobre P1 mais 1 sobre I2 é igual a N menos 1 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, tá bom? Desconsiderando essas análises aqui individuais de superfície por superfície, no caso, considerando esse problema completo, P1 seria igual a P, né? E no caso, I2 seria igual a I, tá? Ok? E também lembrando a expressão aqui, olha, para lentes delgadas ou espelhos esféricos, 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F, então esse termo aqui fica 1 sobre F, N menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. E essa é a famosa equação aí dos fabricantes de lentes, tá? Seria uma equação que relaciona a distância focal, o índice de refração e os raios de curvatura R1 e R2. Ratificando aqui, olha, N é o índice de refração, R1 raio de curvatura, R2 o raio de curvatura 2, né? E F é a distância focal, tá bom? Bem, vamos mostrar aqui o passo a passo novamente também no quadro digital para ficar um pouquinho mais claro. Então deixa eu descer mais aqui o quadro. Eu vou partir justamente da equação das superfícies refratoras esféricas, né, que nós mostramos, tá? E no caso aqui, olha, para a superfície 1, né, eu vou ter aqui N1 igual a 1, né? Então vou colocar aqui, olha, 1 sobre P1, menos, porque I vai ser negativo, no caso para a superfície 1, e N2 vai ser um N qualquer para o vidro, olha. Então vou colocar aqui I1, tá? Isso aqui vai ser igual a N menos 1, lembrando que N1 é igual a 1, porque é o ar, sobre R1, né? Essa seria a equação 1, tá? Aí, olha, para a superfície 2, né, eu vou ter agora, no caso, N1 igual a 1N, né? No caso, ficaria aqui, olha, N sobre P vai ser, no caso, P2, que é igual a I1 mais L, tá? Mais I1 sobre sobre I2, né? Isso aqui é igual agora a 1 sobre 1 menos N, né? Sobre R2, tá? Essa seria a equação 2. Agora é só somar, né, a equação 1 com a equação 2. Vou até colocar aqui do lado. Fica um pouco mais fácil. Então fica assim, olha, 1 menos P1 menos 1 não, N, né? Equação 1. N sobre I1, ainda estou muito amarrado com essa mesa digitalizadora. Fica N sobre
I1 mais L, né? Mais 1 sobre I2. Isso aqui vai ser igual, o segundo, né, lado da igualdade da equação 1, mais o segundo lado da igualdade da equação 2. Tá bom? Bem, aí olha, eu aplico a aproximação de lentes delgadas, no caso aqui, olha, fazendo, né, L igual a 0, né, ou seja, desprezando a espessura da lente. No caso aqui, olha, eu vou perceber que esse termo, tirando o L, esses termos vão ser iguais, né? E com sinais contrários, logo, eu posso cancelar esses termos aqui, olha. Tá bom? Aí eu fico assim, olha, com 1 sobre P1 mais 1 sobre I2 é igual. Aí aqui, olha, eu vou fazer uma pequena alteração algébrica, né? Eu tenho aqui, olha, n menos 1 e 1 menos n, né? Eu posso colocar aqui, olha, o negativo em evidência, trocando aqui, olha, a ordem desses números e trocando o sinal, né? Também. Então ficaria assim, olha, n menos 1 sobre R1 menos n menos 1 sobre R2. Colocando em evidência, então fica 1 sobre P1 mais 1 sobre 2 é igual, né, a n menos 1, desculpa, em evidência sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ok? Aí, olha, é só substituir, né, como nós frisamos, P1 por P e I2 por I, e nós temos, né, a nossa equação dos fabricantes de lentes. Tá bom? Novamente, nós precisamos fazer a convenção dos sinais, né, para a equação dos fabricantes de lentes. Então, aqui, olha, quando o objeto está diante de uma superfície refratora convexa, o raio de curvatura R é positivo. Quando o objeto O está diante de uma superfície côncava, R é negativo. Na equação do fabricante de lentes, R1 é o raio da superfície mais próxima do objeto. É importante também a gente convencionar a diferença entre quem é R1 e quem é R2, tá? Bem, vamos analisar agora as mudanças que uma imagem produzida por uma lente sofre, né, quando mudamos a posição do objeto O em relação à lente, né? Claro, ao longo desse eixo central, né? Ou mais especificamente em relação aos pontos focais, né? Que nem nós fizemos aí na análise dos espelhos esféricos, tá? Então aqui, olha, as imagens I formadas por lentes convergentes e divergentes, né, tipo e tamanho, tá? Dependem da posição do objeto O em relação ao ponto focal F. Bem, nós vamos dividir aqui as possibilidades em 3 casos, né, para a lente convergente, enquanto que para a lente divergente teremos um caso único, tá? Então, o primeiro caso aqui, olha, o objeto O, né, vai estar após C1 e F1, ou seja, após, né, o centro de curvatura e o ponto focal 1, tá? Então ele vai estar aqui, olha, mais à esquerda de ambos os pontos, tá bom? Então, nesse caso, né, a imagem produzida será uma imagem real, menor e invertida. Né? Um exemplo aqui dessa configuração seria, né, a da máquina fotográfica, né, a configuração de lentes de uma máquina fotográfica, tá bom? A imagem, ela aqui é caracterizada pela interseção dos raios refratados, né, formando uma imagem, no caso aqui, olha, real, como nós frisamos, né? Lembre que a definição do tipo de imagem formada por refração é a mesma que mostramos na seção de refração em interfaces esféricas. Né? A imagem também vai ser menor, obviamente, invertida, tá? Mas na frente nós vamos convencionar esse diagrama de raios aí para lentes convergentes. Convergente não, lentes delgadas em geral, tá? Bem, segundo caso agora, olha, né, nós temos o objeto O entre C1 e F1, bem aqui, olha. Tá? Nesse caso, a interseção dos raios refratados aqui, olha, né, forma uma imagem real, maior e invertida. O caso aqui, olha, o exemplo são os projetores. E no terceiro caso, né, o objeto é colocado aqui entre a lente e o ponto focal F, né? É fácil ver que nessa situação os raios, né, eles não vão se interceptar aqui no outro lado, né, da lente. Obviamente, né, quem vai se interceptar são os prolongamentos aqui desses raios refratados, né? E a imagem formada, obviamente, vai estar no mesmo lado do objeto e vai ser virtual, né?
E nesse caso aqui ela também vai ter a mesma orientação, né, do objeto, nesse caso vai ser maior também, tá? Um exemplo de aplicação seria, né, dessa configuração de lente e posição de objeto seria a lupa, tá bom? Observe que as lentes convergentes aqui, olha, elas podem formar tanto imagens reais como virtuais, aí dependendo da posição do objeto. Nós vimos que após o ponto focal as imagens vão ser reais, né? E após o ponto focal a imagem formada vai ser virtual. Bem, e o caso único aqui da lente divergente, né? Um exemplo do uso de lentes divergentes é o caso do óculos para correção de miopia, né? Então, né, independentemente aqui, olha, da posição, qualquer posição do objeto, né? A imagem produzida vai ser virtual e de mesma orientação que O, tá? Então, se eu, né, mexer aqui a posição de O em torno do eixo central, né, sempre nós vamos ter uma imagem virtual e de mesma orientação, tá? Bem, da mesma maneira que nós fizemos para os espelhos, nós vamos condensar as informações sobre a formação de imagens aí por lentes numa tabela, né? Para isso nós vamos considerar aqui a posição, a orientação e o tipo de imagem produzida por lentes em relação a essa posição do objeto, que seria essa coluna 2 aqui, tá? Nosso livro-texto sugere preencher essa tabela com as informações sobre os tipos de lentes, né, que nós estudamos no caso convergente e divergente, tá bom? Então a primeira linha aqui, olha, nós temos as predefinições do objeto e da imagem, tá? No caso aqui a posição do objeto, posição, tipo e orientação das imagens e os sinais aqui associados a distância focal, raio de curvatura e ampliação lateral, tá? A primeira coluna ela trata do tipo de lente e a segunda coluna aqui da posição do objeto. Nós temos umas siglas que nós precisamos enfatizar novamente aqui, olha, MPQF significam, né, mais perto da lente do que o foco, né, no caso o objeto, tá? E MLQF seria, né, quando o objeto está mais longe do foco, mais longe da lente do que o foco, tá bom? Então vamos lá começar a preencher a tabela aqui pela linha da lente convergente, no caso em que o objeto está mais perto da lente do que o foco. Seria exatamente aquele caso 3, né, que nós analisamos agora há pouco, né? Então nessa situação a imagem ela vai estar no mesmo lado, né, do objeto, mesmo lado, por consequência vai ser virtual e vai ter também a mesma orientação, tá? Quanto às últimas colunas aqui, para F, R e M, nós temos convenções que nós colocamos anteriormente, né? No caso aqui, olha, a distância focal e o raio de curvatura serão positivos quando a lente é convergente e negativos quando a lente é divergente. A ampliação angular, né, ela vai ser positiva se a imagem tem a mesma orientação do objeto e negativa se a imagem tem a orientação oposta, tá? Então no caso aqui, olha, como a lente é convergente, nesse caso, então tanto F como R são positivos, tá? E a ampliação lateral aqui, olha, ela vai ser positiva se tiver a mesma orientação do objeto, que é o caso aqui também. Então ambos, né, F, R e M, né, são positivos nesse caso, tá? Bem, vamos agora para o caso em que o objeto está mais longe do que o foco da lente, né? Então nessa situação aqui, olha, nós vamos ter uma imagem que vai estar do outro lado, né, da lente, né? Por consequência vai ser virtual, né? Então a imagem vai estar no lado virtual, não real, desculpa, né? A imagem vai ser real, né? E vai estar com orientação oposta à do objeto. Bem, a lente continua sendo convergente, então é positivo tanto a distância focal como o raio de curvatura. E nesse caso aqui, olha, a ampliação lateral vai ser negativa porque a imagem tem a orientação oposta do objeto. Bem, para a lente divergente, nós temos aqui, olha, que independente da posição do objeto, ou seja, tem aqui qualquer, né, a imagem sempre vai ter aqui, olha, né, vai estar sempre do mesmo lado, né, a imagem está no mesmo lado do objeto. No caso, por consequência, ela vai ser virtual e ela vai ter sempre a mesma orientação, tá? Bem, quanto aos sinais de F e R, a lente é divergente, então ambos são negativos, né? E a ampliação lateral, ela vai ser positiva porque sempre a imagem vai ter a mesma orientação quando é refratada por uma lente divergente que o objeto, tá? Então fica menos, menos e mais, tá? Então nós temos aqui, olha, a tabela completa com os dois tipos de lentes que nós estudamos, né? Com as configurações sugeridas para o livro, tá? Eu enfatizo aqui também os sinais para P e I, né?
caracterizados aqui por uma lente, pode ser tanto convergente como divergente, tá? Bem, também da mesma forma que nós fizemos para os espelhos esféricos, nós vamos convencionar o diagrama de raios para localizar a imagem formada, tá? Então podemos localizar graficamente a imagem de qualquer ponto do objeto fora do eixo central, desenhando o diagrama de raios com 2 dos 3 raios especiais. Então, nesse caso, da mesma forma que aconteceu nos espelhos esféricos, a interseção de 2 raios, né, localiza a posição e o tamanho da imagem produzida, tá? Nesse caso aqui, olha, nós temos, diferente dos espelhos que nós selecionamos 4 raios, né, nós selecionamos só 3 aqui para as lentes, tá? Então, o raio 1 seria um raio inicialmente paralelo ao eixo central, claro, partindo do objeto, né, que depois de ser refratado passa pelo ponto focal F2. Então, o raio 1 seria esse em vermelho, olha, ele vem inicialmente paralelo, é refratado, né, passando pelo ponto focal F2. O raio 2 é um raio que passa pelo ponto focal F1 e depois de ser refratado se torna paralelo ao eixo central. Então ele aqui, ó, passa pelo ponto focal F1, posteriormente, depois dele ser refratado, ele vai paralelo ao eixo central. E o raio 3 é um raio que passa pelo centro da lente, né, e sai da lente sem mudar de direção, seria esse raio aqui em amarelo, né, que seria o raio 3, tá bom? Então, usando esses dois, né, desses 3 raios especiais, aí nós podemos localizar as imagens produzidas por qualquer lente delgada, tá? Bem, eu vou aqui, olha, variar a posição do objeto para justamente chegar no caso 3, que nós analisamos anteriormente, né, para mostrar justamente para vocês que se nós adaptarmos aí, assim como nós fizemos nos espelhos, a situação em que os raios não vão se interceptar, nós também podemos localizar essa imagem produzida por essa lente, tá? Então aqui, olha, os raios, estou colocando os 3, né? Raio 1, raio 2 e raio 3, eles não vão se interceptar, mas os prolongamentos aqui, olha, eles vão se interceptar em um ponto, né, que vai caracterizar justamente a localização e o tamanho da imagem produzida, tá bom? Então aqui, olha, percebam que nós temos ainda a mesma imagem virtual, né? Ou seja, no mesmo lado aqui do objeto, tá bom? Da mesma forma acontece para a lente divergente, né? Onde nós sempre teremos uma imagem virtual, ou seja, no mesmo lado do objeto, tá? Então, nessa situação, só os prolongamentos que podem caracterizar a localização e o tamanho, né, dessa imagem, tá bom? Então, em resumo, né, basta nós colocarmos aí, selecionarmos, melhor dizendo, 2 raios dos 3 especiais, né? Onde esses raios, a interseção deles para imagens reais, né, localiza exatamente a posição da imagem e o tamanho dela, e para imagens virtuais, né, os prolongamentos dos raios refratados podem fazer esse trabalho, tá bom? Esse é o diagrama de raios, tá bom? Bem, para finalizar o nosso estudo sobre lentes, né, nós vamos analisar o caso da combinação de lentes delgadas. Então, quando analisamos a formação de imagens devido à combinação de 2 lentes delgadas, consideramos cada lente separadamente, né, de forma que a imagem da primeira lente seja o objeto da segunda lente. E assim, a segunda imagem formada, né, é a imagem final do sistema, tá bom? Então, tá aqui as 2 lentes, né? Então, nós analisamos primeiramente a lente 1, né? No caso aqui a imagem é formada pela lente 1, né, ignorando aqui a segunda, né. Imaginemos aqui então que nós temos um objeto O, né, na frente dessa lente delgada, né. Nesse caso aqui uma lente convergente, né, poderia ser uma lente divergente também. E aí, olha, nós verificamos que o tipo de imagem que é produzida, né, que nesse caso aqui vai ser uma imagem real, né, tá do outro lado, né, e também obviamente vai ter orientação oposta, né, como mostra o diagrama de raios aqui. E na sequência, né, nós ignoramos já a primeira lente, né, e analisamos a imagem formada pela segunda aqui, né, considerando no caso I1 como sendo o objeto da segunda lente, tá bom? Então nesse contexto aqui, olha, a imagem produzida é justamente a imagem final, né, no caso I2 vai ser a imagem final do sistema aqui, tá? Sendo uma imagem real, porém com a mesma orientação do objeto. Tá bom? Esse método aí de analisar separadamente cada lente, ele pode ser usado, né, para um sistema de mais de 2 lentes, né, e nós podemos usar também as equações das lentes delgadas separadamente aí também, também a equação
dos fabricantes de lentes, né? No caso aí, se nós precisarmos de algum problema, né, das distâncias aí, a gente vai utilizar muito isso daí quando chegarmos nos instrumentos ópticos, né? Que a gente tem combinação de lentes, tá bom? Bem, um parâmetro muito importante quando usamos um conjunto de lentes é a ampliação lateral total, no caso da combinação, né? Então aqui, olha, ampliação lateral total, que a gente vai chamar de emissão do conjunto de lentes, é o produto das ampliações individuais. No caso de um sistema de duas lentes, nós temos aqui, olha, emissão como sendo M1 vezes M2. Lembrando aqui, olha, que Mzinho, né, que é a ampliação lateral de uma lente, é a razão, né, do negativo de I sobre P. Tá? Então, da mesma forma que da ampliação lateral de uma única lente que nós analisamos anteriormente, para ampliação lateral total, emissão, né, a questão de sinal funciona da mesma maneira. Ou seja, né, se emissão é positivo, né, então a imagem final ela vai ter a mesma orientação que o objeto que está à esquerda da lente 1. Tá? No caso aqui, olha, exatamente o que acontece nessa figura aqui. Olha. A emissão deve ser positivo porque a orientação é a mesma do objeto, tá? Para essa imagem. Ok? Então, se a emissão agora é negativo, né, a imagem final ela teria que ser invertida aqui em relação ao objeto. Tá? Ok? Bem, um caso especial da combinação de lentes é quando o arranjo aqui, né, faz com que a imagem da primeira lente se forme após a segunda lente. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Olha, nós aproximamos as lentes de maneira que, né, a imagem formada pela lente 1 ela se forma após a segunda lente. Tá? Então, aqui, olha, quando a imagem I1 está à direita da lente 2, nesse caso devemos considerar P2 como um número negativo, no caso, se eu for aplicar a equação das lentes. Né? Então, mesmo nesse caso especial aqui, olha, a idealização de que a imagem I1, né, é o objeto da segunda lente continua sendo verdadeira, né? E nós podemos projetar aí a imagem final do sistema dessa maneira. Então, aqui, olha, ignorando agora a lente 1, né, tomando I1 como sendo o objeto para essa lente 2, nós temos a imagem 2, que é justamente a imagem final, né, do conjunto aqui das duas lentes, tá bom? Nesse caso aqui, ó, seria o caso em que a ampliação lateral seria negativa, né? Perceba que a orientação é oposta, tá? Bem, dessa maneira nós podemos já fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Seria o exemplo 4 aqui, o primeiro exemplo da segunda parte da aula, né? Então diz o seguinte, olha, um louva-a-Deus está sobre o eixo central de uma lente simétrica delgada a 20 centímetros da lente, né? O P, né, que ele está dando aqui. Aí ele fala, olha, a ampliação lateral da lente é M igual a menos 0,25, negativa, né? E perceba aqui, olha, quando é negativa, eu já sei que a imagem tem orientação oposta, né? E no caso menor do que 1, ela é menor, tá? E o índice de refração do material, né, de que é feita a lente é de 1,65. Aí ele pede, olha, letra A, qual é o tipo da imagem e o tipo da lente? Letra B, quais são os raios de curvatura da lente, tá? É importante ressaltar aqui, olha, que ele fala que a lente é simétrica, delgada simétrica, isso quer dizer que os raios de curvatura são iguais, tá? Isso é muito importante também. Vamos lá para a solução. Dados do problema, ele deu aqui a distância P, né, que é a distância do objeto para a lente, de 20 centímetros, deu ampliação lateral de menos 0,25 e deu o índice de refração N1 de 1,65. Bem, a primeira coisa que nós vamos analisar é a ampliação lateral, né, que por definição é negativo da distância I pela distância P. Tá? Então aqui, olha, substituindo aqui a ampliação lateral, que é menos 0,25, isolando, passando esse P para cá para o outro lado, né? Eu vou ficar com ambos os lados negativos, aí eu multiplico por menos 1, então fica I igual a 0,25P. Tá? Substituindo P, nós encontramos I de 5 centímetros. Tá? Observe aqui, olha, que tanto P como I são positivos, sempre positivos. Tá? Bem, nós não precisamos fazer mais nenhuma continha aí, né? Para identificar o tipo de imagem, o tipo, né, e o tipo de lente, né? Porque, olha, quando P e I são sempre positivos, né, isso significa que a imagem é real, né? Se a imagem é real, a imagem está do outro lado, né, do objeto, né? E no caso aqui, olha, somente lentes convergentes,
né, produzem imagens reais, né? Então as lentes divergentes sempre vão produzir imagens virtuais, ou seja, no mesmo lado do objeto, tá bom? Então nós já sabemos aqui, né, que a lente é convergente e que a imagem, no caso aqui, olha, seria uma imagem real, tá? Então aqui, olha, a imagem é real, né? Menor, já era exposto aqui pela ampliação lateral, 0,25, menor do que 1, então a imagem é menor do que o objeto. Invertida, sinal negativo da ampliação lateral, tá? E a gente já também sabia, se a imagem, no caso, é real, sempre ela vai ser invertida quando é produzida por lente convergente. E a lente é convergente, como nós frisamos aí, tá? Acho bem tranquilo essa letra A. Bem, na letra B, ele quer saber, né, os raios de curvatura, né? Então, pela equação dos fabricantes de lentes, eu posso tentar encontrar esse raio de curvatura R1 e R2, tá? Então aqui, olha, ajeitando a expressão, né? Lembrando aqui que os raios de curvatura são iguais, né? No caso dessa lente convergente, né? Aí, olha, basta eu ter o índice de refração e o F, que é a distância focal. Porém, o problema não deu, né? O F. Mas nós podemos encontrar, né? Então, pela equação das lentes delgadas, 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F. Eu posso isolar esse F aqui, olha, né? Faço, né, o MMC aqui e isolo o F, tá bom? Isolando o F, substituindo os valores, uma vez que eu tenho o P e o I, né? Fazendo a continha, não é difícil encontrar aqui F de 4 centímetros, aí sim eu substituo aqui na minha expressão, tá? Então, substituindo, né, índice de refração 1,65, né, e a distância focal 4, isolando o R, não é difícil encontrar, né, R igual a 5,2 centímetros. Matamos aí a letra B, tá? Um raio de curvatura. Vamos para a próxima, exemplo 5, que é o problema 43 do nosso livro-texto. Ele fala o seguinte, olha, uma câmera de cinema com lente única, né, de distância focal 75 mm, é usada para filmar uma pessoa de 1,8 de metro, 1,80 de altura, né, a uma distância de 27 metros. Aí ele pergunta, né, qual é a altura da imagem da pessoa no filme? Dados do problema, ele dá a distância do objeto para a lente, né, 27 metros. Ele dá a altura do objeto, 1,8 de metro, 1,80 m, né? E dá a distância focal da lente de 75 mm, tá? Então aqui, olha, como ele quer a altura da imagem, né, eu vou usar a expressão da ampliação lateral, né? Ampliação lateral, o módulo, né, de M, é H' sobre H. Importante aqui, olha, isso aqui é um módulo, né? Tá? Que é a razão entre a altura da imagem pela altura do objeto. Bem, isolando a H', que é justamente o que eu quero, né? Eu tenho que a H' é igual o módulo de M vezes H. Lembrando aqui, olha, que M é o negativo de I sobre P. Então, o módulo de M seria só I sobre P, né? Posso substituir bem aqui, tá? Como é um módulo, vem positivo. Bem, lembrando também aqui a equação das lentes delgadas, né? Se eu quero encontrar a H', eu tenho P e tenho H, eu não tenho I. Então eu posso isolar o I daqui, né? Uma vez que eu tenho também a distância focal aqui. Tá? Então isolando o I, olha, né? Se eu pegar e passar 1 sobre P para o outro lado, tiro o MMC entre P e F, né? E inverto, eu vou ter aqui, olha, FP, né, sobre P menos F. Tá? Eu substituo esse termo aqui, olha, bem aqui. Tá? Lembrando que eu vou ter um P aqui, né, e tenho um P aqui, então logo eu vou cortar esse P com esse P aqui desse lado. Aí eu vou ficar, olha, com FH sobre P menos F, tá? Bem, agora sim eu posso substituir os valores, tá? Então, substituindo aqui, olha, F, a distância focal 75 mm, o mili 10 a menos 3, então aqui, olha, 10 a menos 3. A altura do objeto 1,8 de metro, tá? Distância P, aqui, olha, né, 27 metros. E novamente a distância focal 75 vezes 10 a menos 3 de metro. Tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí de 5 milímetros. Então, né, a imagem refratada pela lente, né, vai ter uma altura apenas de 5 milímetros. Tá bom? Matamos aí, né, o problema.
Vamos para o próximo, olha, problema 47 do capítulo 34, fala o seguinte, olha. Uma lente biconvexa é feita de vidro com índice de refração 1,5. Uma das superfícies tem um raio de curvatura 2 vezes maior, né, que a outra, e a distância focal da lente é 60 milímetros. Aí ele pede, determine, letra A, o menor raio de curvatura, letra B, o maior raio de curvatura. Bem, dados do problema, ele deu o índice de refração 1,5, o raio 2, ele diz também, né, que o raio de curvatura 2 é o dobro do raio 1, ou seja, o 2 é maior do que o 1, e ele dá a distância focal de 60 milímetros. Perceba que nesse problema aqui, diferente do exemplo 4, né, as lentes não são simétricas, tá? Ou seja, os raios de curvatura não são iguais, tá? No problema 4 ali, nós queríamos calcular o raio de curvatura, eles eram iguais porque a lente dizia no enunciado que era simétrica. Nesse caso não é, né? Mas nós podemos usar a equação dos fabricantes de lentes, olha. Então aqui, olha, 1 sobre f é igual a n menos 1 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, tá? Bem, como existe uma relação entre os raios, eu vou colocar em função ou de R1 ou de R2, tá? Como ele quer na letra A o raio menor, vou colocar em função de R1, tá? Então fica assim, olha. Onde tem R2, eu coloco 2R1, tá? Aí tira o MMC aqui, olha, entre R1 e 2R1. Isso aqui vai dar 2R1, obviamente. Né? 2R1 dividido por R1 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. E aqui, olha, 2R1 dividido por 2R1 vai dar 1. Vezes 1 dá 1. 2 mais 1 vai dar 3, né? Então fica aqui, olha, 3N menos 1 sobre 2R1. Tá? Como eu quero R1, né, eu faço aqui meios por extremos com esse 1 sobre F. Tá? Então, o raio menor vai ser R1 igual a 3 vezes N menos 1 vezes a distância focal dividido por 2. Tá? Agora é só substituir, olha. Índice de refração foi dado no problema. A distância focal também foi dada, né? Perceba que é milímetro, né? O milha é 10 a menos 3, 60 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí R1 igual a 45 milímetros, tá? Bem, o valor absoluto do raio maior, né? Aí ficou trivial, né? Basta multiplicar por 2 aqui, olha. Nós vamos ter aqui, olha, 90 milímetros para o raio R2, tá? Matamos aí o exemplo 6, né?